noite, nação Bora Fazer. Boa noite. Boa noite. Preparados aqui para o Bora Fazer Dia da Criatividade. Um prazer enorme receber aqui os nossos amigos, nossos embaixadores, nossos queridos membros. Queria agradecer a presença da Tite, nossa embaixadora, da Grazi Tonin, nossa embaixadora, o Léo, nosso querido apresentador hostess, o nosso querido e meu fiel escudeiro Dieter Borgert, Silvio Ramos, Regis Schollenberg e Lindenberg. Obrigado a todos, queridos. Eu queria começar falando do porquê desse evento, né? O nosso tema principal é sempre empreendedorismo e inovação, mas a inovação não existe sem a criatividade. E como vocês aqui já acompanham um pouco a minha jornada, vocês veem que eu busco sempre me cercar das melhores pessoas que eu vou cruzando na minha jornada. E graças a Deus eu tenho uma jornada longa e uma jornada que abrange muitos estados e muitos países. E por ter sido agraciado por Deus, por ter essa jornada, eu me cerco de pessoas espetaculares, que são esses que estão todos aqui comigo. Obrigado a todos. Queria primeiro agradecer a vocês todos, tá bom? Vocês podem falar, gente, só vocês podem falar, né? Não, a gente estava deixando você fazer a abertura, né, Fernando, para fazer toda aquela... Agora sim, aquela hora de a gente poder falar alguma coisa, agradecer, né, a oportunidade de a gente estar aqui contigo, compartilhando desse momento, que para a gente também é muito especial, né? E é uma honra receber esse convite de você aí, né, fazer parte do Bora Fazer e do evento também, né? Obrigado. E continuando a abertura... Se deixar todo esse poder da criatividade aqui falando ao mesmo tempo, meu Deus, imagina a bomba de criatividade. Então, por isso a gente ficou quietinho, escutando e pensando o que vai falar. Joia. Agora, esse evento teve... Eu não vou falar de coincidência, acho que coincidência... chama de coincidência quem não constrói acervo cultural, intelectual só na vida. Quem constrói só como nós... entende que o que os outros chamam de coincidência, para nós, é sincronicidade, né? E eu convidei aqui essas pessoas espetaculares para a participação desse evento. Quando eu pensei no evento, eu falei, eu preciso de alguém para ser o apresentador, o hostess. Eu não quero ser o apresentador, né? E a primeira pessoa que veio na minha mente foi o Léo Bianchini, que fez um podcast comigo, o podcast 360, o mês passado, e depois que eu convidei o Léo, fui ver aqui o meu acervo de literatura e eu encontrei o livro que o Léo me deu. O livro que o Léo me deu, escrito por ele, se chama Criatividade, a coragem para libertar seu poder criativo. Então, isso não é coincidência, isso é sincronicidade de quem busca conhecimento e compartilha tudo que sabe na vida. E eu vou compartilhar aqui com vocês uma parte dessa literatura rica que o Léo nos presenteia, que quando ele fala do apagão da criatividade, ele fala o seguinte: medo. Eis aí uma palavra bem comum, bem pequena, mas que infelizmente ou felizmente tem um enorme poder. De medo eu entendo. Pense em alguém medroso. Agora multiplique. Esse sou eu. Acho que já nasci com medo. Nem por isso deixei de fazer muitas coisas. Tudo por isso, por um processo de autoconhecimento. Pois, ao mesmo tempo em que me sinto medroso, sinto uma vontade imensa de fazer coisas novas, diferentes, quero ousar, quero arriscar. Esse texto do Léo me lembra uma frase que eu escrevi essa semana, que uma empreendedora chegou para mim e falou, putz, eu me apresentei para aqueles caras daquele grupo que você conhece e todos me malharam, falaram mal do meu projeto e de mim. Eu falei, olha, quando ela falou isso, uma frase veio à minha mente que foi, não se deixe abalar pelo não de quem não vale a pena levar um sim. Queridos amigos, sejam bem-vindos ao Bora Fazer Dia da Criatividade. Vamos em frente. Que prazer ouvir isso, né? Pela boca aí do Fernando. Muito obrigado, Fernando, pelo espaço de falar um pouquinho do livro.
Bora lá, Dieter. Fernando, estamos com o pessoal de Porto Alegre, Niterói, Blumenau, São José dos Campos, Blumenau de novo, Curitiba, Priscila 4 do Rio de Janeiro. Vamos, pessoal de todo o Brasil aí. Aleluia! Que ótimo. Sejam todos bem-vindos, né? Bem-vindos. Bora, vamos lá. Vamos começar então, Fernando. Podemos chamar já o nosso primeiro talk? Manda abraço. Bora lá, então. Galera, sejam muito bem-vindos, né? Mais uma vez, gratidão, Fernando, pelo convite. Obrigado a todos que estão aqui presentes com a gente essa noite. Num feriado, né? Estão aqui para aprender, para compartilhar, para crescer junto com esse bando de louco. E, mais uma vez, obrigado ao Fernando por ler aí uma passagem do livro que eu achei sensacional. Muito bom, obrigado por relembrar isso, né? Pode falar. Léo, eu quero um tempo. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir os nossos 2 grupos agora. Quero que todo mundo que estiver assistindo a gente tire um print da tela e posta no grupo, ou grupo 1 ou grupo 2, porque assim quem não está aqui vai perceber que dá tempo de vir aqui, ó. Dá tempo, vem compartilhar com a gente, vem aprender com esse casting espetacular e participar dessa apresentação genial do meu querido Léo, que sempre nos engrandece com seus comentários. Vamos lá, gente. Todo mundo tirando o print e postando nos 2 grupos que estão abertos. Léo, segue, meu querido. Vamos lá, vem. Fez o print. Bora, Segue. Vamos lá, bora. Galera, para a gente dar início, então, a esse momento tão especial, tão rico e de muito aprendizado, o nosso primeiro talk hoje será com o Lindomar Góes Ferreira. Ele é mestre em ciência da computação, cientista de dados, matemático, head da comunidade de startups Tucuju Valley, Cloud Security Manager no MPAP, espero que seja certo, o Lindomar depois pode corrigir também, e fundador da startup Proesc.com. O tema que o Lindomar vai trazer e para a gente vai abordar é criatividade amazônica mudando o mundo. Seja muito bem-vindo, Lindomar, e sobe no palco, sobe na tela, vai lá. Tá sem som. Obrigado, Léo. Obrigado, Fernando, pela oportunidade de estar aqui. Estou falando do Amapá, no meio da Amazônia. Para quem não sabe, o Amapá é o estado mais preservado do Brasil. 96% do estado é preservado, então apenas 4% é ocupado por pessoas. Ou seja, a gente mora cercado de floresta por todos os lados. E o Amapá é no meio da floresta amazônica, né? Como já disse, é o estado mais preservado do Brasil. E no meio dessa floresta é que a gente faz inovação. Sou um dos fundadores da Tucuju Valley, um dos membros da Tucuju Valley, que é a comunidade de startups do Amapá, que em 2022, ano passado, foi eleita a comunidade revelação de 2022 pelo Startup Awards, né? E assim, na Amazônia a gente tem que ser muito criativo para empreender. O Amapá tem muitas startups de sucesso, além da Proesc, que é a startup que eu fundei, né, que, na minha opinião, é a maior startup da Amazônia, é o banco das escolas particulares. Mas a Amazônia, sabe, antes das startups já nasceu criativa. A gente tem, na alimentação, por exemplo, a gente tem um alimento, o Fernando vai ter o prazer de provar no mês que vem, que é a maniçoba, que simplesmente é uma planta venenosa, que se você não cozinhar ela por 7 dias, depois de 7 dias ela cozinhando, ela deixa de ser veneno e passa a ser um alimento. Aí você imagina... Um comentário. Eu prefiro comer a maniçoba antes da minha palestra. Dá de alguém não gostar e querer me dar depois da palestra? Pois é verdade, né? Então, a criatividade amazônica já começa na alimentação, né? A Amazônia teve que se reinventar desde os tempos indígenas, né? De pegar o suco da mandioca, e fazer tucupi, fazer um molho para colocar no peixe. Então, tudo isso é uma criatividade amazônica, de aproveitar
a floresta, a castanha do Brasil, castanha do Pará, ou castanha da Amazônia, é um produto da floresta também que vem dentro de um ouriço que é muito duro. Para você abrir o ouriço, qualquer um de nós, seres humanos normais, não consegue abrir o ouriço de castanha. Eles têm uma criatividade para abrir esse ouriço. E aí, trazendo agora para os tempos atuais, a criatividade no mundo das startups, né? No Amapá, por exemplo, a gente faz inovação na escassez, não faz inovação na abundância, né? Como é alguns outros estados. É lógico que empreender no Brasil é sempre um desafio em todos os estados, mas na Amazônia é um desafio maior. No Amapá, por exemplo, nós não temos um hub de inovação, não temos uma incubadora, não temos investidores anjos, não temos... Então, a gente tem que ser criativo e no meio de tudo isso, de toda essa dificuldade, com a nossa criatividade, a gente conseguiu criar startups como a Proeste, que é uma líder nacional de educação, como a Tributei, que é líder nacional em impostos de ICMS, como a Alsafas, que é líder nacional de orçamento de obras, sabe? No meio, a Sinadoc, que está entre as 3 maiores de assinatura, no meio disso. Então, qual a criatividade que a gente teve que fazer para superar esses desafios, né? A primeira coisa é o mínimo produto viável, que a gente rebatizou aqui de mínimo produto vendável. Então, a startup, quando nasce, ela já tem que nascer vendendo, sabe? Já tem que nascer. Se ela não nascer vendendo, a gente coloca ela junto com uma galera de startup mais antiga que já tem máquina de venda, que já sabe vender de trás para frente, inbound marketing, outbound marketing e tal, para criar o mínimo produto vendável dela para ela começar a vender. Porque é uma questão de sobrevivência para as nossas startups. Ela aprende a vender desde o primeiro minuto, sabe? E aí, com essa criatividade e com a criatividade também, a comunidade se apoia muito, né? Muitas startups antigas apoiam as startups que estão chegando agora. Quando tem algum edital de fomento ou de premiação, a gente ajuda as startups menores, dá mentoria para as startups menores preencherem e serem aprovadas naquele edital para dar uma alavancada também naquela startup. Então, a criatividade já faz parte da Amazônia desde os tempos indígenas e agora também no mundo da inovação, no mundo das startups também, a gente tem que ser criativo para ter startups de sucesso. Se tiver alguma pergunta, Léo, Fernando, ou se quiser que eu conte um pouco mais daqui da comunidade. Eu tenho sim, Lindomar. A gente que viaja o Brasil aí, tem contato com muitos empreendedores, que é meu caso, e eu vejo muito empreendedor com uma ideia, achando que ela já vale muito, e acha que o negócio, para começar, tem que captar recursos com investidores, né? Há um valuation extremamente altíssimo. Eu tenho certeza absoluta e sei que essa não é a mentalidade do empreendedor criativo que trabalha na Amazônia. Me fala um pouco essa história de como o mínimo produto vendável faz a coisa acontecer e que as pessoas não estão atrás de dinheiro de investidor, estão atrás da coisa fazer acontecer, que é o nosso espírito do Clube Bora Fazer. Exatamente. Essa filosofia, Fernando, é para que a startup, sabe, a gente incentiva que a startup pegue o investimento no momento certo, sabe? Pega o investimento como um combustível de alta octanagem, que ele vai pisar no acelerador, ele está andando a 20 por hora e ele vai andar a 200 por hora, sabe? Mas não pega esse investimento para uma startup que não está andando ainda, que não está vendendo. Então, a gente incentiva muito as startups a venderem primeiro, sabe? A passar essa barreira de saber vender para dizer, beleza, já sei vender, já tenho uma venda previsível aqui, eu sei o meu CAC, o meu custo de aquisição de clientes, sei o meu LTV, sei quanto o cliente está deixando dentro do meu negócio. E sempre digo, Fernando, que quando uma startup... Tem 2 tipos de startup, né? Aquela startup que pega investimento
sabe, para sobreviver. Se ela não pegar o investimento, ela vai morrer. E tem o tipo de startup que pega o investimento para crescer, sabe? Essa que pega o investimento para sobreviver, quem é o dono do negócio é o investidor. E essa que pega o investimento para crescer, que é o dono do negócio, é a startup. Então, é a grande diferença entre quem pega investimento para crescer. Porque ela diz, olha, se tu colocar teu dinheiro na minha startup, aqui é um baldinho mágico, tu vai colocar R$1.000 e daqui a 5 anos vai sair 5 mil. Se tu colocar 1 milhão, vai sair 5 milhões, sabe? Então, esse é o jogo que a gente orienta, que a gente recomenda que as startups joguem aqui com criatividade. Maravilha. Se você puder falar para o pessoal um pouco melhor da estrutura do Tucuju Valley e como a gente descobre mais, visita mais, conhece mais o que vocês estão criando aí de forma tão rica. A gente criou um funil que a gente chama de máquina de startups milionárias, né? A missão da Tucuju Valley é criar startup milionária no Amapá. Então, é tiro, porrada e bomba, sabe? Para quando surge uma startup que a gente vê que tem um potencial, e até aquelas que não têm potencial também, a gente foca muito no empreendedor, sabe? A gente entende que um empreendedor top, ele pega uma ideia ruim e transforma numa ideia boa, sabe? Um empreendedor ruim pega uma ideia boa, transformando numa ideia ruim. Então, a gente foca muito na formação do empreendedor. Então, a gente tem um funil, sabe, para formar startup milionária. O primeiro topo do funil é uma fase de curiosidade, e aí o Clube Bora Fazer entra muito nessa parte de curiosidade, de despertar a curiosidade para o mundo de startup, o mundo de inovação, sabe? Ao mesmo tempo de curiosidade, ao mesmo tempo de educação empreendedora. Então, o Clube Bora Fazer também veio a calhar assim, para esse topo do funil, sabe? Para a gente, eu divulgo muito para a nossa comunidade, para trazer esse conhecimento de alto nível. Então, a partir de quando a gente alarga a boca do funil, a gente faz muitos eventos de curiosidade, sabe? Startup Day, muito meetup, muito... Então, a gente vai nas faculdades, as startups se dividem para todo o tempo ter palestra nas faculdades, para mostrar que existem startups de sucesso. Então, desperta a curiosidade. Despertou a curiosidade, naturalmente geram ideias, né, que é a próxima fase do funil. Gerou ideia, naturalmente algumas ideias vão começar a operar, que é a fase de operação, né? Começar a ganhar dinheiro. Algumas começando a operar, naturalmente algumas dessas começam a tracionar, a ter uma máquina de venda, começar a vender mais e depois vai para uma fase de escala. Quanto mais larga a boca do funil, quanto mais a gente despertar a curiosidade, mais startups milionárias vão saindo lá no final. É basicamente essa a metodologia que a gente usa na Tucuju Valley. Legal. Ô, Lindomar, temos aqui uma pergunta, né? Que a Titi enviou uma pergunta aqui. Ser comunidade revelação é algo super sensacional, como foi, né, a estruturação desse processo em se tornar uma comunidade que hoje serve de exemplo para o ecossistema? Como eu disse, a gente teve que se reinventar. Quando a gente começou esse mundo de startups, praticamente não tinha internet no Amapá. As internets eram bem elementares. E aí a gente começou a discutir, o pessoal achava que a gente era maluco, porque, poxa, não tem nem internet, como é que esses caras querem exportar a inovação do Amapá para o resto do Brasil, fazer o Amapá se tornar o estado mais inovador da Amazônia, que hoje na minha opinião, é o estado mais inovador da Amazônia, é o estado que tem mais startups de sucesso. Então, a gente começou nisso, e aí a gente não sabia nada desse mundo de startups, e começou a trocar figurinhas, sabe, com outros estados, começou a visitar. Eu lembro que eu visitei uma startup chamada App Prova, em Minas Gerais, e essa startup mudou a vida da Proesc e mudou a vida de muitas startups. Passei 20 minutos nessa startup, mudou nossa vida. Simplesmente o cara mostrou, olha, essa aqui é a nossa equipe de vendas, essa aqui é a nossa equipe de CS. De CS? O que é CS? O cara disse, você não sabe o que é CS? Customer Success, sucesso do cliente. E aí a gente despertou a minha curiosidade, eu fui estudar sobre isso, passei um mês estudando dia a dia sobre isso e comecei a implantar na Proesc
depois a gente começou a implantar em todas as outras startups. Então, esse tipo de curiosidade de buscar conhecimento em outros lugares é muito salutar assim, para a comunidade. Show, muito bom, Lindomar. Ó, o pessoal todo de volta aí. Tá sem som, Fernando? Tá sem som. O palco está aberto aqui, a gente tem tempo, se vocês quiserem fazer perguntas e trocar uma ideia com o Lindomar, vamos lá. Eu achei bem interessante o Lindomar falar sobre a escassez, né? Isso é muito legal quando a gente trabalha na escassez, porque realmente, eu pensando assim, exige muito da criatividade, né? Porque você não tem acesso a tantas coisas e você vai ter que, de alguma forma, puxar isso de algum lugar. Então, você vai trabalhar, vai fazer aquilo que você pode com aquilo que você tem, aquilo que está ali mais acessível, né? E às vezes a gente pensa assim, para eu ser criativo, para eu criar algo, tem que ser algo extremamente diferenciado, tem que ser extremamente disruptivo. E às vezes com as coisas mais simples, você consegue fazer coisas extraordinárias, né, Lindomar? Como vocês fizeram aí. Você é prova viva disso. Sim, não precisa de muito orçamento para ser criativo, né? Nada, né? Na verdade, não precisa de nada. Eu queria fazer uma pergunta, Lindomar. Me ouvem? Som tá legal? Sim, sim. Primeiro, parabéns pelo trabalho aí, né? Que realmente imagino que as dificuldades sejam bem maiores do que em vários lugares. Eu falo aqui do Ceará, de Fortaleza, do Ceará, e sei, né, que a gente tem muitas dificuldades em relação às outras regiões do país. Então, parabéns. E dentro dessa linhagem de dificuldades, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre quais são as iniciativas mais comuns, mais frequentes, não gravei o nome da Tucuju Valley. Pronto. A maior frequência é aproveitando as vocações daí ou existe muita tentativa de quebra disso, de disrupção? Olha, vocações a minha startup é uma edtech, né? A gente tem a Orçafácil, que é uma Construtech, a gente tem a Tributei, que é uma Taxtech, e agora nós tivemos um programa de aceleração que foi o Inova Amazônia, que foram criadas agora várias biotechs, né, de bioeconomia. Mas, assim, é outra coisa que a gente faz muito aqui também, sabe? A gente desenvolve startup que tenha alguém querendo comprar aquele produto, sabe? Então, não tem, assim, a gente não diz, vamos criar Amapá vai ser o celeiro de EdTech, vai ser o celeiro de FinTech, sabe? Então, tem cliente, a gente apoia, a gente incentiva e é tiro porra de bomba para essa startup se transformar em startup milionária, sabe? E aí, para cada fase do funil, a gente tem algumas ações. Eventos de curiosidade, a gente faz muito meetup, muito startup day em faculdade, muitas palestras. Na fase de ideação, a gente faz eventos de ideação, né? A gente acabou de fazer o Floresta Mais Ideação, junto com a Ilinka. Então, a gente faz Startup Weekend para gerar ideias. Na fase de tração, a gente faz uma pré-aceleração com o Sebrae, que aí o foco é no empreendedor, né? E aí, na fase na fase de operação, a gente faz uma pré-aceleração. Na fase de tração, a gente faz aceleração, junto com o Sebrae também, mas agora a gente vai fazer com o Estado, com a Prefeitura também, já está certo. E na fase de escala, pegar investimento, usar as outras startups que já estão escalando para pedir ajuda e escalar também, criar máquina de vendas, escalar. Maravilha, parabéns para você e para Tucuju Valley também. Tem duas perguntas aqui das pessoas que nos assistem. Primeiro, a Mônica Calil Pires. Em relação à captação de profissionais, quais as dificuldades das startups do Amapá? A gente tem que ser criativo também, sabe? Simplesmente não dá no Amapá para te abrir um processo seletivo e dizer, vou chamar aqui 5 CS, vou chamar 3 SDR, vou chamar 2 closer de venda. Essas profissões simplesmente não existem no Amapá. Não existem. E aí, como é que a gente faz? A gente tem CS top na Proesc, tem programador top, tem closer de venda topíssimo. Então, na Proesc, é isso que as startups que estão em escala fazem,
assim como a Proes faz, a Alça Fácil faz, todas as startups do Scala, elas criam um processo de rampagem, sabe? Então, no processo seletivo de descobrir talentos, na verdade, a gente não descobre talentos, descobre potenciais talentos. Então, a gente coloca aqui no topo do funil, é um funil também, coloca no topo de funil, a gente quer 2 CS de alto nível, a gente coloca 4, 5, 6 aqui no topo, sabe? E coloca numa rampagem essa galera, de um treinamento que ele vai sentar com outro CS, vai assistir reunião junto com outro CS também, e aí ele vai numa rampagem até chegar no alto nível ou ir para casa. Simplesmente é assim. A gente tem que ser assim, porque senão é um processo de seleção natural, né? E ou vai para cima ou vai para casa. A gente sempre tem ou vai para uma outra profissão, né? Às vezes também a pessoa não é um bom CS, mas é um bom SDR, né? Um bom pré-venda, é um bom closer de venda, sabe? Então, às vezes também é ter a sensibilidade de descobrir, não, eu estou tentando formar esse profissional que para voar e a habilidade dele é nadar, entendeu? Então, tem que ser criativo também. Maravilha, Lindomar. Super agradeço. Léo, segue aí, Léo. Bora pro próximo? Vamos pro próximo então, galera. Que rufem os tambores. Olha, essa pessoa já esteve lá no 360 Podcast. Ela é aqui de Blumenau. Não tenho nenhum roubo para apresentar essa pessoa, mas vamos lá que eu vou fazer o máximo possível. O nome dela é Titi Galdino, gestora do ecossistema de inovação, tecnologia e startups da comunidade Eurovale, comunidade de startups da mesorregião do Vale do Itajaí, assim como uma das coordenadoras da comunidade Techstars, Startup Wicked em Santa Catarina, head de eventos de tecnologia, inovação e startups em investimentos do ecossistema de Santa Catarina, pesquisadora de tendências do futuro e implementadora de cultura da diversidade e inclusão. Tema da nossa palestrante, do nosso talk de agora com a Titi é Criando Eventos Criativos. Titi, seja muito bem-vinda. Arrasa, minha querida. Bora lá. Oi, pessoal. Boa noite. Que saudade do nosso podcast já, né? Acho que a gente pode repetir a dose. Devia ter um trio, né? Fernando, Titi, né? No podcast 360 ia ser sensacional. Bora lá. Acho que a gente quebrava a internet, né? Meu Deus. Ia dar pane. Tá fechado, Fernando. Fechado, Fê. Primeiro, eu preciso já antecipar para a galera aqui que na lista dos meus 38 projetos que estão acontecendo nesse momento, um deles é o Bora Fazer Summit. Em algum momento a Titi vai estar muito ocupada organizando e pensando no Bora Fazer Summit. Toca aí, queridos. E as pessoas têm que ficar muito atentas, porque a gente vai chamar muita gente do ecossistema, né? E eu acho que é uma das coisas que a gente pensa muito, né, em relação a essa parte de ecossistemas e ter um evento extremamente criativo. Vai muito em relação a essa humanização. Acho que uma das primeiras coisas que acabam vindo dentro do meu pensamento numa estruturação de um evento vem muito em relação a isso, né? Humanizar novamente. Porque a gente tem alguns modelos de eventos aí que já não dão muito certo, né, que a gente realmente tem que se reinventar e trazer uma forma criativa de poder ter as pessoas presentes nos nossos eventos. É legal tu focar numa metodologia de eventos de tecnologia criativos, né? Ele é realmente necessário, seja um evento que seja de um nicho do qual eu pertenço, que é tecnologia e inovação, mas outros eventos dos quais realmente fazem parte da parte de indústria, de comércio, de gestão, eles precisam realmente ter esse feeling um pouco mais unido da tecnologia e da humanização, porque ninguém mais vai literalmente para evento, para sentar, né, bumbum na cadeira, para ficar vendo as pessoas falarem por 40, 50, 60 minutos. A gente vai para bater papo, a gente vai para ter networking, a gente vai para descobrir pessoas que podem ajudar a gente. Eu sou uma das pessoas que literalmente não consigo ficar sentada dentro de um evento de tecnologia ou dentro de qualquer evento para assistir uma palestra. Eu rodo 3, 4 dias dentro do evento conversando com as pessoas, né? Porque eu acho que isso depois da pandemia ficou muito inerente aos eventos né, que realmente
decidem ser criativos ou têm esse renome de criar um papel mais criativo dentro do seu ecossistema, né? Então, o primeiro ponto é muito isso, né? Humanizar e deixar com que as pessoas realmente estejam mais tranquilas e libertas ali dentro dos ambientes. E aí eu trago um pouquinho das metodologias das quais eu venho trazendo nos eventos de tecnologia que eu acabo produzindo, né? Que são aquelas tendências que, como pesquisadora de tendências de futuro, eu acabo trazendo o que a gente está tendo aí de novidades e as necessidades de interação. E uma delas é da gente romper essas barreiras que o próprio Fernando está fazendo e que, né, o nosso próprio Clube Bora Fazer, ele tem muito essa intenção. Ele está se espalhando mundialmente e uma das necessidades que a gente tem hoje em relação a gente quebrar barreiras, seja da barreira de língua, seja da barreira de fronteiras, ou seja da barreira de distância, a gente realmente precisa quebrar. E como é que a gente faz isso? Né? De forma criativa, criando e trazendo algumas soluções que a gente realmente vê que a tecnologia está trazendo para a gente, de evento híbrido, a plataforma de eventos, né? E aí, quando tu começa a pensar dessa forma, começa a sair um pouquinho dessas caixinhas que a gente já está acostumada de viajar, pegar hotel, comprar ingresso, alimentação, o transporte. A gente quebra esse paradigma de evento, porque as pessoas elas podem acessar essa informação de onde elas estiverem e muitas vezes criar um ambiente só no virtual do teu evento que está acontecendo no presencial é extremamente importante, porque tu tem duas conexões de pessoas que não podem estar no presencial, mas que vão se sentir inteiradas naquele momento, e das pessoas que estão no presencial poderem se comunicar com quem está online. Então, a gente tem muito essa quebra de barreira através de uma plataforma de eventos, né? Eu conheço uma startup que tem trabalhado muito bem, que é a Hybrid, que é uma plataforma que faz esse tipo de solução, e a gente tem diversos outros no mercado, né? Mas começar com essa solução de criatividade para quebrar as barreiras de distância, ela é extremamente necessária. A gente tem, né, esses movimentos aí do StreamYard, do Zoom, do Meet, que são extremamente necessários. Eu acho que eles vieram aí nesse momento de pandemia, é extremamente necessário para a gente poder se comunicar, mesmo que a gente estivesse ali cada um no seu cantinho, passando aquele momento de forma extremamente delicado, e que fazia com que a gente pudesse se conectar com aquelas pessoas que até ontem estavam do nosso lado, estavam aqui, a gente sentia a pele na pele, sentia realmente abraço, podia dar um beijo no rosto, podia conversar olho no olho. Então, essas plataformas foram muito importantes e evoluíram para essas plataformas de evento que criam uma interatividade desde a tua própria venda do ingresso, né, até como tu vai ter uma experiência até o final do teu pós-evento. Então, receber resposta de um palestrante que tu mandou uma pergunta no chat, receber alguma informaçãozinha dele lá no LinkedIn ou no próprio Instagram, ele vai te marcar em alguma foto da qual você acabou tirando dele. Então, essa conexão da plataforma de evento aproxima a gente de uma forma tão intensa e tenta humanizar quem não pode estar com a gente, né? E aí a gente começa a partir para algumas outras coisas em relação a quem está no presencial, né? Que a gente precisa cativar as pessoas que estão ali dentro, porque, como eu falei para vocês, é extremamente difícil a gente conseguir fazer com que as pessoas estejam sentadas ouvindo uma pessoa do qual o conteúdo dela vai estar disponível dentro do YouTube e eu posso sentar aqui na minha casa, assistir durante 40 minutos o papo e eu não preciso ir para um evento presencial. Então, como é que eu faço as pessoas saírem de casa? Exatamente dessa forma de unir a tecnologia e humanizar as coisas, fazer com que as duas coisas andem juntas, né? Então, vem uma segunda tendência aí de fazer com que o teu evento se torne interativo para essas reuniões. Cabines interativas eu já vi, de meetings, em relação a duas pessoas querendo se conectar com uma terceira pessoa em outro local completamente diferente. Tentar utilizar até uma parte de touchscreen, é uma das coisas que eu vejo muito dentro de eventos, né, que é aquela coisa de poder brincar. E teve um evento que aconteceu em Nova York, que tinha um robozinho que ficava literalmente na bilheteria catando as pessoas e tentando conversar com as pessoas, né? Então, aquele robozinho fazia a sua apresentação, a pessoa se encantava de momento, ele ia andando até o stand onde era a empresa dele, onde teria uma pessoa para poder atender,
mas todo o trajeto ele ia contando uma historinha, literalmente ele pegava na mão do ser humano, levava ele até o stand, e lá no stand tinha uma pessoa humana, e o robô passava, olha, agora fulano de tal vai te atender de forma mais humanizada, mas o robô cativou e conquistou e humanizou uma tecnologia que é muito palpável hoje em dia, né? Que os robôs eles estão aí presentes nos eventos, mas esse exemplo foi um exemplo que quando eu vi, eu fiquei, gente do céu, tá ficando extremamente sensacional. E obviamente você vai querer sair de casa para ir conversar com um robô que vai te levar para poder conhecer a tua marca. Então aí já tem uma interatividade muito intensa. E outra coisa que acaba pegando a gente é o visual. Né, a parte visual, a parte do colorido, a parte daquela dos setores instagramáveis do evento, né? São extremamente necessários hoje em dia, né? Porque a gente vive muito nesse mundo de Instagram, de redes sociais, de querer mostrar onde a gente está e o que a gente está fazendo. E, obviamente, se tu entende e compreende isso de forma humanizada, eu vou utilizar muito essa união, tá? Porque a gente não pode esquecer que a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Mas a gente tem que agir com a humanidade que a gente ainda tem para unir as duas coisas e não deixar que a coisa fique muito automática. Por isso que tem alguns eventos que, literalmente, eles não vão para frente, já não fazem parte mais dos nossos calendários, porque a gente já não sente uma humanidade ali dentro, que é a base de qualquer e de todo evento, né? Vai ser a tecnologia com a humanidade. E muito a gente acaba vendo, e principalmente nos eventos que eu tenho ido, são muitos painéis interativos, são muitos locais instagramáveis, tubos tecnológicos que a gente acaba passando e parece que você está entrando num túnel do tempo e você vai sair num ambiente extremamente cheio de hologramas. Então, eu estou vendo até eventos que estão utilizando hologramas. Né? Sei que essa tecnologia é um pouco cara, mas para quem quer cativar as pessoas, é que nem o filme do Jurassic Park, né? Que a gente vê aquele dinossaurinho que o ser humano acaba passando pelo meio e corta o holograma no meio. É isso, é mais por esse caminho que a gente tem que seguir, porque existe as duas interações, a tecnologia com o humano ali brincando com aquele holograma. Então, quando a gente pega um pouco dessa ideia e une essas duas frentes, tenho certeza absoluta que o evento vai ser um extremo sucesso. A gente vê, por exemplo, da plataforma de 360. Ela é uma febre em todo evento, que une uma tecnologia muito legal, mas que une muito mais as pessoas com quem tu conhece, que tu quer registrar aquele momento que tu está no evento. Então, isso é extremamente importante e é necessário a gente acabar focando muito nisso. E, obviamente, que tudo isso, de certa forma, tem um local onde ele vai acabar, que são as nossas redes sociais. E aí vem um outro caminho, um outro cuidado, um outro tratamento que tu precisa ter uma criatividade para não cair no mesmo, né? De entender e compreender como é que eu vou fazer com que isso chegue nas redes sociais. Porque ela também pode chegar de uma forma extremamente exagerada, ela pode chegar de uma forma extremamente amplificada, da qual a gente não consegue traduzir para as pessoas que não foram a forma real de como é estar lá. Que elas imaginam uma coisa extremamente gigante e muitas vezes elas acabam indo até o local. E eu mesma já passei por situações dessas, de olhar para calendários de eventos e vídeos e aqueles after movies maravilhosos e dizer, no ano que vem eu preciso ir para esse evento, eu vou comprar passagem. E aí você chega lá e não é 10% daquilo. Então, a gente também tem que cuidar em relação a essa interação com as redes sociais, de tentar fazer com que essa transição da nossa realidade, da criatividade que a gente teve ali no momento, de passar o real que está acontecendo, de não criar muitas flores, não, de mostrar para todo mundo em tempo real o que está acontecendo naquele evento, para elas entenderem que são seres humanos que estão tentando fazer algo extremamente criativo, algo realmente interativo, mas que mostre para ele a realidade da qual ele vai ver se ele vir ver com a gente, né? Então, esses são os arcabouços que a gente acaba entendendo aí da parte da tecnologia. E, obviamente, que nada melhor do que ser uma pessoa criativa na produção de eventos do que participar de eventos, né? E é realmente um do cerne do meu trabalho. Recentemente eu tive no South Summit, fui para o Gramado Summit, produzi o Sam Control Summit da GoNew, né? No ano passado participei do Startup Summit, que teve também
uma reformulação, e esse ano também vem com uma outra pegada, vem com muitas ideias diferentes, né? Então, tudo isso em relação a ter essa percepção de criatividade, ela acaba vindo em relação a viver o que realmente acontece naquele momento. Então, de nada adianta você ser uma pesquisadora de tendência do futuro se você fica sentado lá em casa pesquisando as coisas pela internet. Não. Vamos colocar o pé na rua, né? A pandemia, graças a Deus, ela realmente já tem disponibilizado a gente dessas outras, né, de muitas flexibilidades que existem. A gente já passou muito tempo dentro de casa, né? Então agora é o momento de colocar o pé na estrada. Sei que isso é extremamente complicado quando a gente pensa financeiramente de querer ir em todos os eventos, porque teve SXSW, né? Fernando pode contar um pouquinho também, né, em relação a isso, porque eu acho que ele também tem essa mesma percepção, que é um dos eventos mais criativos, e ele também não é nenhum evento em si, né? Ele é considerado um movimento, né? Ele não é considerado dentro do nosso calendário de eventos de tecnologia como um evento de tecnologia, inovação, música, cinema, arte. Ele é um movimento, que são 10 dias. E aí o SXSW é uma das bases das quais a gente pode entender, compreender quando a gente vai olhar para ter uma percepção de criar feeling de criatividade, né? De olhar para eles em relação a tudo que eles já estão fazendo e como eles conseguem mesclar diversas tribos. E aí vem uma outra tendência em relação a gente poder compreender e entender como que eu sou criativa em relação a eventos. Eu mixo, eu trago as pessoas de diversos nichos, eu trago todo mundo para fazer bagunça. Então, não definir uma única imagem do que tu está fazendo ali é extremamente importante nos eventos, porque tu tem o perigo de criar um slogan, um nicho, do qual tu vai atingir uma pequena parte da população. Então, muitas vezes, quando tu abre um pouco o teu leque em relação à imagem que tu quer passar para as pessoas, tu atrai muito mais pessoas. Tu tem uma notoriedade maior de todo mundo que quer participar dentro dos eventos, né? Então, a gente cria essa sinergia e, mais uma vez, gente, a gente utiliza uma tecnologia dentro dos nossos eventos, mas a gente acaba humanizando a mensagem, o cerne, a identidade e a personalidade que vai ser se você estiver presente dentro desse evento. E sempre vai ter uma vertical aqui, uma vertical ali. Então, ter essa percepção e esse cuidado de ter diversas pessoas falando de diversas coisas, exatamente como está acontecendo aqui hoje à noite. Temos diversas pessoas extremamente importantes. Bora lá! Titi, uma pergunta aqui. A gente viveu aí só um momento de distanciamento social, a quarentena, que fez com que, de forma definitiva, a gente se acostumasse a viver essa nova cultura, né? Eu, você, a gente tem aqui o Brasil inteiro só reunido e a gente está acreditando no que eu estou falando. A gente não tem que estar na mesma sala. Os espaços físicos para eventos presenciais são espaços tradicionais para eventos presenciais tradicionais, tá? A gente sabe, como você falou, que os eventos são presenciais agora, tem que atender uma necessidade diferente da pessoa que vai. Não é necessariamente, eu não vou numa sala ficar sentado e assistir. Eu vou numa sala, assistir um pouco, vou levantar, vou interagir, eu vou para ver uma ou outra pessoa que eu conheço, mas é importante para mim o touch 360 graus. Como que os espaços físicos tradicionais e engessados estão se adaptando para a cultura que temos de consumir eventos diferentes, se estão ou não. Esse deve ser um grande problema. E vocês estão tendo dificuldade para adaptar esses espaços? A gente teve uma dificuldade enorme de adaptabilidade, de aceitabilidade em relação aos eventos híbridos, né? Que são realmente o cerne de qualquer evento que a gente vá fazer. Se tu queres quebrar a barreira, e aí vai muito em relação ao que tu queres, né? Se o teu evento ele tem a intenção de quebrar a barreira, ele tem a intenção de chegar mais longe, a gente precisa entender que existe essa estrutura de evento híbrido. E eu vejo essas percepções, e até, por exemplo, eu sou produtora de eventos da GoNew, que tem uma aula de Master, né? Master em governança, Master de governança para startups, que obrigatoriamente é do Brasil, e ela tem que ser híbrida, porque ela vai itinerante em alguns estados, em algumas cidades, capitais do Brasil, que ela tem a sua aula presencial,
mas ela tem que passar a mesma experiência dessa aula presencial para o aluno que não pôde viajar, por exemplo, de Gramado até Salvador, que é onde está tendo a aula master nesse momento. Então, existe uma necessidade obrigatória dos eventos hoje, por menor que seja uma master, seja um MBA, seja uma aula de faculdade ou seja um evento de tecnologia, ele tem que ter a interatividade do híbrido, né? Tem que ter essa conexão e fazer essa ponte. Então, eu, Titi, que estou aqui no meu presencial, eu tenho que poder interagir com a pessoa que está postando ali a pergunta no chat, eu tenho que conseguir conversar com ela, eu tenho que conseguir ouvir ela. Então, existe já um ramo que não tem mais como voltar atrás. Os eventos criativos, eventos de tecnologia, eventos de inovação, e todos os eventos realmente de todos os nichos têm uma percepção de que não tem outro caminho a ser seguido senão os eventos híbridos. E a gente tem uns cuidados aí que estão evoluindo muito em relação a, por exemplo, gamificação, realidade aumentada, realidade virtual, em que a gente entra na mesma sala presencialmente com uma pessoa que está em casa também entrando numa realidade virtual, que é o tal do metaverso. Né? Então, a gente tem essa pegada também dessa criação de realidade de uma pessoa que está vivendo ali no momento, mas que daí ela se conecta a outro ambiente que está acontecendo o evento para conectar com uma pessoa que não conseguiu ir no presencial. Então, a gente tem aí alguns caminhos que estão seguindo que não tem mais como voltar atrás. Se não perceber que tu tem que fazer um evento desse jeito, tu vai ficar fora dos calendários, as pessoas não vão continuar comprando o teu ingresso e tu vai acabar caindo em desuso mesmo. Maravilha. Eu tenho só mais um comentário. É muito comum a gente ir num grande evento, e um dos maiores que eu fui aqui no Brasil, não vou falar o nome, mas começa com V, é um evento que você entra e você fala assim, eu estou chegando às 10 da manhã, até às 8 da noite eu não vou estar ligado com o mundo, porque a internet nenhuma funciona, eu tenho que sair a 2 quilômetros para funcionar a internet. Então, eu não vou ver o WhatsApp, eu não vou ver nada. É como se você entrasse em um frigorífico e fecha a porta. Como isso está sendo resolvido? Olha, alguns ainda não estão conseguindo resolver, né? Existe toda essa tecnologia, existe toda essa tendência de futuro, de ter essa majestosidade dentro dos eventos, mas muitas vezes a gente acaba indo para evento e a gente vive dentro do iglu naqueles momentos que a gente está. Nem postar nas redes sociais, às vezes a gente consegue. Mas eu tenho alguns eventos dos quais eu tenho pontuado e eu tenho percebido que tem ido para a tecnologia em relação à parte de internet mesmo, que tem dado a importância, que entende e compreende que fazer com que eu, Titi, possa registrar neste momento e mostrar para as pessoas de casa, naquele momento, nas minhas redes sociais, vou cativar esse público de forma indireta de que eu estou aqui presente, estou me divertindo dentro do evento. Né? A gente tem um caminho a ser seguido ainda, tem um caminho a ser trilhado, tem uma construção a ser feita, porque são poucos dos quais ainda estão olhando para isso com cuidado, tá? Mas sim, a grande maioria dos eventos ainda estão com essa entrada dentro de um iglu, mas estão tendo a percepção de que não é o caminho a ser seguido, porque se são eventos que são criativos, se são eventos que são humanizados, se são eventos que são tecnológicos, a gente precisa evoluir um pouco mais nisso. Maravilha. Titi, obrigado pela sua palavra. Estou super feliz que você vai fazer o nosso evento ser o mais criativo de todos. Isso aí. 360 tem que estar nesse evento, hein? Cobrindo tudo. Isso aí. Boa. Cabine de podcast do 360, entrevistando todo mundo ali, ó, fazendo produção de conteúdo em tempo real. Em tempo real, é isso aí. Muito bom. Bora lá, vamos seguir aqui. É muito interessante esse papo que a Titi trouxe, porque é importante gerar um novo network, né? Porque a gente vai em eventos que não existe um network. Fala-se que venha fazer um network, você não conversa com absolutamente ninguém, não conhece absolutamente ninguém, e isso precisa ser revisto, né? A forma de criar realmente uma experiência que marque, né, a pessoa que está participando, porque ela vai voltar se realmente ficar marcado na vida dela. Bom, vamos lá, galera, para o nosso próximo talk. E agora a gente vai receber o Silvio Ramos Evangelista,
que é autor aí do livro Pensamento Criador, Muito Além da Criatividade, que está aí disponível na Amazon. Certificação internacional como gestor de inovação pela XPR Global. Diretor de inovação do Instituto Iracema Digital em Fortaleza, desde 2020. CEO do Instituto Bojogá. Secretário da Câmara Empresarial de Tecnologia e Inovação de FEComércio, diretor executivo de Criatlo. Eu até fiquei pensando triatlo, mas o que tem a ver o triatlo? Não, brincadeira, eu estava Criatlo, né? Criatividade corporativa. Gostei desse termo, hein? Gostei, muito bom. Diretor executivo de Clínica SR Saúde. Seja aí muito bem-vindo, Silvio. Ele vai falar sobre criatividade é método. Muito bem-vindo e sobe aí na telinha, meu querido. Valeu, pessoal. Obrigado, Fernando. Obrigado, Léo. Criatlo, porque a gente trabalha com criatividade corporativa e nos estudos que eu venho fazendo há uns anos, eu descobri que todo mundo que faz triatlo, ou pelo menos boa parte, é uma luta contra si mesmo, é desafiando, melhorando cada dia. Poucos estão se competindo poucos estão se preocupando em competir com os outros. Tu sabe que eu sou um ex-triatleta, hein, Silvio? Ironman aqui. De competição de lado um contra o outro ou era contra você? Não, era contra mim mesmo. A dor começa no joelho, depois vai para o tornozelo, passa para a nuca. Dói até o cabelo. E depois não dói nada. Então a ideia é essa, é superação, encontrar um propósito e passo a passo melhorando. Por isso que o nome da empresa é Criatlo, que é criação para melhoria própria da empresa, e aí, obviamente, né, que a empresa está no mercado, e aí a gente leva também para a questão de competitividade. Mas o nome criatividade corporativa junta isso, junta a criatividade, que é uma coisa interna, e a corporação que está voltada realmente para o mundo externo, né? Uma empresa nasce para satisfazer o mundo lá fora. E eu queria começar a minha fala aqui exatamente questionando o tema qual é criatividade é método. Então eu queria começar questionando a primeira palavra, criatividade. Será que todo mundo realmente quer ser criativo? Uma empresa precisa ser criativa ou é moda? Né? Como tudo que aparece é modinha, é a criatividade, do mesmo jeito que inovação, colaboratividade, as palavras vão aparecendo com o tempo e a gente acaba perdendo a força do que elas têm, gratidão, certas palavras que aparecem e com o tempo elas vão, de tanto mal colocadas, elas acabam perdendo a força que deveriam ter e que começaram tendo. Então, o que eu gosto de fazer de comparação para mostrar a importância da criatividade? Eu gosto de usar a natureza, né? Eu tenho uma origem muito voltada à parte da fisiologia, né? Minha formação é em odontologia e eu fiz um mestrado, cursei um mestrado em fisiologia humana, né? Não fiz a dissertação, então não tenho o título de mestre, mas fiz até mais cadeiras do que era para fazer. Então, eu gosto muito da fisiologia, gosto muito da natureza, por quê? Porque a natureza é impressionante. Ela lança os MVPs dela direto no mercado. Aqueles que vingam, mudam a espécie. Aqueles que ficaram para trás, beleza, ela tinha um N muito grande, então ela trabalha muito parecido com o que as empresas, né, gostam de trabalhar. E as empresas se reconhecem, isso é quase que unanimidade, como organismos vivos. Né? As empresas são organismos vivos, até são pessoas, né, pessoas jurídicas, formadas também por pessoas físicas. Então, quais são algumas características que os organismos vivos têm, que as empresas, como organismos vivos, têm também? Né? Primeiro, o que todo organismo vivo, vamos usar o ser humano, o que a gente procura? Longevidade. Longevidade, a gente quer viver, se pudesse, viver para sempre. As empresas até podem, né? Teoricamente, uma empresa pode viver para sempre. Quais são as características que os seres vivos têm, que as empresas têm também, mas que podem melhorar? Primeiro, autorregulação. Né? Se eu desligo o ar-condicionado de uma sala, o que acontece? A gente começa a suar. Se eu dou uma corridinha de 10 metros, eu aumento o consumo de oxigênio, meu coração, para compensar, bate mais acelerado para jogar o sangue que está com oxigênio para os músculos, a respiração precisa pegar mais oxigênio, ela acelera. E é imediato. Então, a gente tem esse processo de autorregulação. As empresas também têm. As empresas precisam perceber o mercado e reagir o mais rápido possível. Qual é o problema? Às vezes, por falta de metodologia, por falta de criatividade, elas jogam para frente e não conseguem perceber, e quando percebe, às vezes é tarde demais. E aí a longevidade diminui. Segundo aspecto, reparo. Se eu bato meu braço em algum canto, eu levo uma queda e tenho uma raladura, ou se eu me corto, eu machuco alguma coisa, imediatamente o meu organismo percebe aquilo e já começa
a coagulação acontecer, já começa a inflamação para trazer mediadores, trazer solução para o local, e com o tempo aquele tecido está regenerado. Se é um local que eu bato várias vezes, acontece o terceiro aspecto. A gente falou de autorregulação, a gente falou de reparo. E o terceiro aspecto é a evolução. Se eu fico machucando o mesmo canto muitas vezes, ele vai calejar. É um tecido novo que não tinha ali, é uma inovação. Então, e se eu tenho uma mudança genética, uma mutação, e dá certo no ambiente, o que acontece? Aquela nova espécie, aquela nova mutação, aquela nova característica se perpetua nas espécies seguintes. Já dizia Darwin, né? Então, o que aconteceu na evolução? Alguma mudança acontece, essa mudança ela é validada, foi criada alguma coisa nova. Então, olha o que a gente tem aqui nessas 3 características que são comuns. Na autorregulação, eu preciso ter a criação de soluções, eu preciso modificar um sistema. Ele vem o coração batendo no ritmo, eu preciso acelerar a respiração, eu preciso dilatar os vasos, eu preciso criar um novo ambiente, eu preciso criar soluções. Segundo, no reparo, eu preciso criar tecido, eu preciso criar equipes de células para ir ali reparar. Criação de novo, criatividade. Terceiro, na evolução, no calejar, na mudança do DNA, no que seja, precisa de criação também. Então, ora, se a natureza, que é sábia, o ser humano pode até não continuar vivo, mas a natureza, as baratas, os piolhos, o que seja, ficarão vivos. Então, a natureza, com o homem, apesar do homem, né, com o homem, sem o homem, apesar do homem, no sentido de ser humano, ela vai vingar. Então, se a natureza tem essa capacidade de criação, por que não nós teríamos? As empresas. Então, isso eu sempre justifico. Sim, as empresas precisam de criatividade. Aí, a segunda pergunta. Criatividade é método. Precisamos de criatividade? Beleza, já vimos que sim. Precisamos de método? Não pode deixar pelo acaso, porque hoje a gente vê muito a criatividade é inspiração, criatividade é um lampejo, criatividade vou caminhar na praia. Quem não tem praia não é criativo, né? Falando de Fortaleza, eu posso tirar essa onda, literalmente, né? Tirar essa onda. Mas, assim, a gente não pode deixar a criatividade por acaso. Por quê? Aí eu vou me apoiar na história, na evolução histórica das empresas, para a gente verificar o que aconteceu e mostrar essa essência. Como é que era antigamente, né? Lá atrás, as empresas, a gestão era pelo acaso, né? Você tinha aqui o seu serviço, seu produto, você não tinha planilha, não existia computador na época, vendia, recebia, né? Tinha o escambo, eu tinha aqui uma certa comida, sobrava, eu dividia contigo, tu me dava outra coisa, e aí as empresas foram se constituindo, e depois apareceu a necessidade de metodologia de gestão. Porque começou a ter concorrência, competição, começou a faltar produto, eu comecei a querer acumular mais, então os propósitos mudaram, o contexto mudou, precisou de metodologia. Vamos ver então agora a questão das vendas. Como é que era antes? Eu tenho um produto, quem quiser venha comprar. Era pelo acaso. A gestão era pelo acaso, virou metodológico. A venda também, ela era pelo acaso. Como é que é hoje? Se você não tiver um processo de venda, uma metodologia, um método de venda que tenha os seus passos definidos, as ferramentas definidas, você está fadado à sorte, ao acaso. E acaso não é profissional. Então, as vendas hoje, ela tem metodologia também. Sucesso do cliente. Beleza, já vendi, né? Minha gestão, venda, e agora meu cliente está com os produtos ou serviços. Antes, era pelo acaso. O cara gostou, não gostou, foi se percebendo que precisava ter um feedback desse cliente e ter um controle. Eu já comecei, então, a ter uma metodologia de, já lá de trás, começar a pensar no sucesso do cliente antes mesmo dele pegar no produto, principalmente com as mídias digitais. Do mesmo jeito que a Titi falou, a colega que falou há pouco, quando ela vai criar um evento, ela já pensa nas interações que ela vai fazer ali dentro. No público, quem vai conectar com quem, do mesmo jeito que o Bora Fazer tem um propósito vinculado a isso. Então, existe uma metodologia de sucesso dos usuários, sucesso dos clientes. Não é uma coisa que você faz hoje em dia só para o seu bel prazer, do jeito que você simplesmente quer. Existe a metodologia para você buscar a satisfação do usuário final, ou buscar a satisfação de uma comunidade, ou do mundo, quem é que seja o seu cliente. Então, o que a gente também encontra em comum
em todos esses que a gente falou agora, de gestão, de venda, todos eles se transformaram em metodologia, né? Usufruíram da necessidade de uma metodologia, de um método, e tem criação de soluções dentro de si. Só que, até hoje, a criatividade, a criação, ela ainda fica muito pelo acaso. As coisas estão melhorando, as metodologias nos outros aspectos estão sendo criadas, mas a criação mesmo, ela fica muito pelo acaso, né? E aí eu quero pegar a odontologia de novo para dar um exemplo, que nos meus treinamentos eu gosto sempre de brincar. Por exemplo, a odontologia mistura arte com ciência, né? Eu preciso fazer ali uma escultura, eu preciso fazer um dente, por exemplo, mas eu tenho algumas regras, algumas coisas que eu preciso seguir de ciência. Mas como eu tenho arte, eu não tenho o direito de trabalhar só quando eu estou inspirado. Não, hoje eu não estou inspirado, não, desmarca todo mundo. Hoje eu estou inspirado, chama o pessoal que tem que fazer a restauração. Não funciona desse jeito. Então, o que acontece? Existem métodos que você consegue pegar todos os alunos e nivela por cima. A arquitetura também tem isso, o pessoal da pintura, da arte, da escultura. Existem metodologias e ferramentas para que as pessoas sejam niveladas por cima, para que a gente consiga melhorar tanto a percepção do que deve ser feito, como a execução do que deve ser feito. Então, a gente precisa também de metodologia aliada à criatividade, porque senão, o que acontece? A gente fica pelo acaso. E qual é o grande problema do acaso? O acaso, primeiro, ele não é previsível. Não é previsível. Uma empresa que vive pelo acaso, ela vai pela sorte. Então, isso não é profissional, diminui a chance da longevidade dela ser maior. E outra coisa, qual é o problema também em relação a ter metodologias de criatividade? As metodologias que existem várias, ainda bem, tem muitas empresas utilizando, independente qual é melhor ou não, o importante é que se use alguma coisa, né? O que seria uma metodologia, ao meu ver, ideal? É aquela que pegue os saberes, os conhecimentos que os colaboradores já têm, consiga conectar isso ao desafio, ou dor, ou demanda, como queira chamar, unir conhecimento, demanda, contexto e propósito. Juntar tudo isso numa metodologia, ou seja, é um sistema complexo que a gente tem que olhar para o passado, entender o que aconteceu hoje veio de um passado, compreender esse contexto, né, as causas e consequências, quem é causa, quem é consequência, entender como chegou hoje, quais são as dores, e esse termo dor é interessante porque tem sentimento envolvido, e um dos problemas em algumas metodologias de criação é que elas descartam os sentimentos como se nós fôssemos todos robôs, e o sentimento é impressionante, porque quando você tem um sentimento sobre um problema, seu cérebro lhe ajuda a criar soluções. Ele enxerga e sente aquele problema e começa a lhe ajudar a resolver. O que acontece? Você desliga um pouco esse sentimento e esse sentimento lhe trava na hora de criar soluções. Então, metodologias que trabalham também com a ciência, com o sentimento, são interessantes. Então, unir os conhecimentos ou os saberes com o desafio, a dor ou a demanda, contexto e propósito. Isso seria uma metodologia muito interessante. E aí, mergulhando agora um pouco na metodologia, a gente tem, né, eu visualizo, né, na questão de metodologias, a necessidade voltadas à criatividade, duas necessidades. Uma é mais ampla, seria implementar nas empresas metodologias de implementação de cultura de inovação. Que não adianta você criar times de criatividade se a empresa em si não tem uma cultura de inovação. Ela vai barrar, travar todo tipo de novidade, que é um sistema imunológico. O que vem de novidade, o sistema imunológico vai lá e destrói. Então, uma metodologia que se preocupe em implementação de cultura de inovação. E essa metodologia, a meu ver, ela não pode ser baseada em motivação, em regras rígidas, em cobrança, que é o que o pessoal diz. Agora vamos ser todo mundo empático. Todo mundo vai olhar para o cliente e se colocar no lugar dele. Isso não funciona. Não funciona. O que precisa? E outra coisa, motivação é aquele negócio que acaba depois de 15 minutos que começou, né? A gente tem que ter propósito, tem que ter percepção. A gente tem que trabalhar o indivíduo. O propósito dele é igual ou está alinhado com o propósito da empresa? Quando você tem alinhamento de propósito, você entende muito mais e absorve muito mais
as mudanças que acontecem na empresa. Então, isso faz parte de uma cultura de inovação. Transformar, essa palavra é forte, transformar os indivíduos. As pessoas precisam ser transformadas na sua percepção, transformadas na sua estruturação de pensamento, de uma forma que o pensamento seja mais sistêmico, e transformadas na sua forma de capturar os seus conhecimentos que já existem e trazer para dentro desse contexto. E como eu dizia há pouco, é um sistema complexo, mas precisa de uma metodologia que faça com que isso se torne o mínimo linear possível. Tem que ser algo que seja executável passo a passo, para que seja realmente realizado. Então, essa é a primeira metodologia que eu acredito que precisa ter numa empresa na questão de inovação, de criatividade. É a metodologia para a implementação de cultura. A partir daí, a metodologia de criação de soluções. E aí a gente tem algumas diferenças entre as metodologias que existem, que são, por exemplo, a diferença relacionada ao foco da metodologia. Né? A gente tem algumas metodologias voltadas ao problema, junta o time, aplica a metodologia para resolver aquele problema, focado no problema. E agarra com aquilo. Aí evoluiu-se, né? Vou botar entre aspas se evoluiu-se, por quê? Porque depende do contexto, passou-se a ter uma metodologia voltada ao usuário, né? Voltada ao cliente. Então, a metodologia toda está com o cliente no centro e todos os processos acontecem ao redor disso. E tem outras metodologias voltadas ao propósito, que aí é uma coisa mais ampla, e o cliente é um dos elementos dentro dessa metodologia mais sistêmica, que dependendo do que seja o contexto, o sistema em si, esse cliente vai ter níveis diferentes de importância de acordo com o tipo de produto. Então, de novo, o foco ao problema, foco ao usuário ou foco no propósito. Outro critério em relação à metodologia de criação de soluções é a questão das fases. Essa já é uma coisa um pouco mais clássica, né? As metodologias levam mais ou menos essas 3 fases, que seriam a fase de compreensão, a fase de ideação propriamente dita e a fase de validação. Traduzindo, compreender o problema, compreender o contexto, compreender a situação, gerar as ideias, os insights, né? Como as pessoas gostam de falar em inglês, os insights, e depois validar esses insights. O que diferencia de uma metodologia para outra? O que tem dentro de cada fase dessa. Por exemplo, existem algumas metodologias que não levam em consideração o impacto do problema no modelo de negócio. Eu não vou citar metodologias, né, para não ficar... Mas existem algumas críticas que acredito que algumas pessoas aqui já viram, sobre algumas metodologias, inclusive famosas. Eu não vou nem dizer a primeira letra, Fernando, porque se disser a primeira letra, todo mundo mata. A gente não fala, a gente só fala das nossas, só vamos falar das nossas. Isso. Porque às vezes a primeira letra entrega tudo. Então, Silvio, a gente está quase chegando aqui fim no tempo. Eu tenho uma pergunta, que é uma pergunta... Cara, eu sou totalmente a favor de métodos, né? Porque eu sempre falo, e você me vê repetir isso só toda semana, porque a gente se fala muito. A gente não tem que ser motivado, a gente tem que ser só consistente. E é consistente quem tem método, né? Os métodos para a criatividade, ótimos para quem quer buscar criatividade, para quem precisa no seu dia a dia, mas tem muita gente que, de uma forma muito errada, chega para mim, chega para você e chega para o Léo e fala o seguinte: eu não tenho criatividade nenhuma, eu não sei como fazer as coisas, mas todos temos criatividade. Então, tem uma crença limitante que já barra a pessoa ali, e a gente tem que trabalhar. E ela é treinável e estudável também, né, Fernando? Exato, faz parte... Quando eu falei sobre cultura de inovação, o primeiro aspecto que eu falei que o ideal seria trabalhar é o indivíduo. E esse indivíduo ele vem com preconceitos, com fraquezas, com crenças limitantes, etc. O Picasso dizia, né, que todos nós nascemos criativos. O desafio é permanecer criativos depois que somos educados. E o sistema de educação, ele é péssimo. Né, ele traz para a caixa mesmo, se não for para a lata. Né? E aí, assim, concluindo, caminhando para o final, eu queria dizer o seguinte, minha sugestão, né, é que procurem conhecer as metodologias que existem,
Ver qual é aquela metodologia que mais faz sentido para a sua empresa e para você, não é ou, é ir para você, e comece. Não procura esperar aparecer a fada dos sonhos, porque o Fernando sempre diz, o feito é melhor do que o perfeito, alguma coisa nesse sentido. Fazer, comece, procure a metodologia, implemente. É melhor do que o acaso. Acaso não é profissional. Então, eu gosto de dizer que a metodologia que a gente trabalha, que é a criatividade corporativa, que está no livro, né, uma parte dela, a essência dela está no livro do Pensamento Criador, muito além da criatividade, é que a metodologia, o que é a caixa? Né? A caixa é o padrão. Pensar fora da caixa, pensar dentro da caixa. São os padrões que a gente recebe e o que o pensamento criador acredita? Que a gente deve pensar fora da caixa, dentro da caixa, para que a gente mude a caixa em si e depois recrie uma nova caixa para que a gente pense de novo dentro dela, fora dela, e que a gente faça isso num ciclo contínuo de recriação, recriando a caixa, que são os padrões. Porque os padrões eles não estão em outro canto. Eles estão, se criatividade, se ideia é pensamento, ele não vem de fora, ele vem de dentro. Então, a caixa é a caixa craniana. A gente tem que pensar dentro da caixa, mas fora dos padrões. Criar novos padrões e reconstruir isso num ciclo contínuo. Que até que para você quebrar um padrão, tu vai ter que olhar para o padrão, né? E a mesma coisa é da caixa. Para você mudar a caixa, vai ter que olhar dentro da caixa. O que tem ali dentro que você precisa mudar? O que você pode criar de conexão dali que você pode usar para fora dessa caixa, né? Exatamente. O contexto, por exemplo, a caixa faz parte do contexto. Se eu não considerar as regras que estão ali, e faz parte do sistema, porque quando, rapidinho sobre pensamento sistêmico, é o propósito, as relações ou regras que estão ali e os elementos. Então, a caixa, que é o padrão, o preconceito, tudo isso faz parte da caixa. Que são as regras vigentes, eu preciso estar dentro daquilo para poder perceber. Percepção é a segunda essência, primeiro indivíduo, segundo percepção. Se eu não percebo nada, é igual, trabalho meu mindset. Moda, virou moda, mindset também, coitado. E aí o que acontece? Eu estou arando um terreno, e esse terreno está lá arado com fertilizante, etc. Está faltando o quê? A semente, que é a percepção. Aí o cara fica esperando que nasça. Só o mais importante. Não colocou a semente, falta perceber, sabe? Perceber, aí a gente mergulharia em várias horas, e assim, eu adoro falar e conversar sobre isso. Maravilha. Silvio, super obrigado, querido, por trazer essa visão aí da metodologia que a gente precisa implementar. Léo, segue o barco, querido. Vamos lá. Galera, o que vocês estão achando? Vocês estão gostando? Manda um aviãozinho, manda um foguetinho, manda uma palminha aí nos comentários para a gente saber se vocês estão gostando, se vocês estão curtindo dos talks que vocês ouviram até agora, como vocês poderiam resumir em uma palavra cada um deles. Já joga aqui para a gente ver o que vocês estão captando dessas falas, né? Do que as pessoas estão trazendo para vocês. Compartilhe um pouquinho com a gente. Enquanto isso, se prepare para o nosso próximo talk, para a nossa próxima convidada, uma pessoa incrível, a Grazi. Grazi, seja muito bem-vinda. A Graziela Simone Tonin, ela é Chief Innovation Officer Advisor de inovação em conselho consultivo, professora da INSPER, formada no programa de Finanças e Venture Capital da Escola de Negócios de Oxford, doutora em Ciência da Computação pela IME-USP, com sanduíche na UMBC, acho que é assim que se fala, né, dos Estados Unidos. Atua no mercado de tecnologia há mais de 17 anos, já atendeu clientes no Brasil e fora do Brasil. A Grazi também já ganhou o Prêmio Mundial da IBM nos Estados Unidos e o Prêmio Mulheres de Valor. Mentora e atua em diversos programas nacionais de empreendedorismo e inovação. Contribui com projetos sociais do Grupo Mulheres do Brasil. Grazi, seja muito bem-vinda. Ela vai trazer o tema para a gente, o design thinking e a criatividade. Vai lá, Grazi, toma o seu espaço, sobe no palco, acende as luzes que a Grazi está aí. Grazi, antes que você comece, eu quero falar. Gente, vocês sabem aí que vocês conhecem como nome o famoso CEO que toda empresa tem, né? Tem o CEO, tem o COO, agora tem uma pessoa que é tão ou mais importante que o CEO, que é o Tino, o Chief Innovation Officer. E essa pessoa é a Grazi na vida de todo CEO que tem algum futuro no futuro. A Grazi vos apresento aqui. Peço que todo mundo só tira um print, põe no grupo e Dia da Criatividade. Vamos lá, Grazi.
Oi, Léo. Oi, Fernando. Que bom estar aqui com vocês, né? Que aula esse baita time, né? E responsabilidade estar aqui com esse time inspirador. Estou muito feliz. Vou falar sobre um tema que eu adoro, que é Design Thinking e Criatividade, né? O Design Thinking, né? O Silvio estava falando da importância da gente ter uma metodologia, das empresas seguirem uma metodologia, né? Vocês comentaram que criatividade não é só aquela criatividade inata, né? Não é só uma habilidade inata, mas a gente desenvolve, né? Através de processo, metodologia, a gente consegue estudar e desenvolver. E Design Thinking é uma metodologia que nos desafia, né? A criar soluções inovadoras, né? Ela é mundialmente difundida, foi criada por 2 fundadores, um é professor de Stanford e é diretor do D-School, né? Que é um laboratório de design muito legal, que tem várias ferramentas legais para implementar Design Thinking, né? E ele também é fundador de umas mais famosas empresas de design do mundo, a IDEO, né? Que entre outras coisas, ela criou o primeiro mouse da Apple, mas tem clientes aí gigantes pelo mundo inteiro, em mais de 300 prêmios. E aí, quando a gente fala em Design Thinking, né? O que é Design Thinking de fato, né? Então, a IDEO falou assim, olha, é uma abordagem que ela está 100% centrada no humano, né? Onde a gente busca gerar inovação e usa várias ferramentas de design para isso, né? Para integrar as necessidades das pessoas, as possibilidades de tecnologia e requisitos para criar uma solução que gere cada vez mais sucesso para o negócio, né? Então, ela não é só uma ideia, uma estratégia, um método, mas ela é, de fato, uma forma de ver o mundo. E eles falam, né, que ela reúne o que é desejável do ponto de vista humano, né? Essa palavra é bem importante, assim, a gente entender o que aquele cliente, aquele humano necessita, né? Com o que é tecnologicamente possível e economicamente viável para enfrentar os desafios das empresas e dos negócios. Então, uma pitada de ideação, inspiração e implementação, né? Eles citam essas 3 atividades como principais quando a gente está olhando para Design Thinking. Só que é importante destacar que inspiração aqui não é aquela inspiração que a gente acha que brota do nada, né? Mas sim uma inspiração baseada em todo um processo de coleta e entendimento do cliente. E análise desses dados na tomada e nas escolhas, né, no desenvolvimento das soluções. E para isso, a primeira versão do Design Thinking, né, ela tem 6 etapas principais. Ela fala de empatia, né? A primeira etapa é ter empatia com as pessoas, se colocar no lugar da pessoa, no contexto da pessoa. Tá, Grazi, mas como é que eu tenho empatia com as pessoas, né? Você precisa entender aquela pessoa, conhecer aquele lugar que ela tá, as características, as emoções, né? Eles falam muito em entender por que as pessoas pensam, o que elas estão pensando naquele momento, o que elas estão sentindo, quais são as dores daquelas pessoas naquele contexto, né? E aí você vai desenvolvendo, entendendo, né? Desenvolvendo a empatia e entendendo aquele usuário, aquele ser humano. Depois eles falam, bom, aí você precisa começar a captar, definir um problema. Depois a gente vai pensar na solução. Mas no primeiro momento, quais são os problemas? Quais são as características das dores dessas pessoas, né? A gente, com certeza, né, vai ter uma compreensão no início mais vaga desses problemas e dessas dores, mas se a gente extrapolar isso, né, estressar cada vez mais, buscar entender, ficar realmente focado no problema, né, e a palavra aqui eu diria é foco, né, o Tim Brown, ele fala que é um dos, e hoje é o presidente até da IDEO, né, ele fala assim, olha, as pessoas deveriam estar mais preocupadas em entender o problema do que tomar a decisão de qual problema elas precisam focar. Então, investir um tempo mais para explorar e ter clareza sobre esses problemas, né? Para que você possa, nessa etapa, então, definir um problema. E depois começar a idealizar soluções. Mas a gente só deveria idealizar soluções a partir do entendimento desse problema. O que acontece no dia a dia? Tu vai implementar Design Thinking, ou vai olhar um processo que não é Design Thinking, mas que as pessoas estão olhando para gerar uma inovação na empresa, querem coisas inovadoras, disruptivas, etc., e elas já pensam na solução, né? Sempre como eu vou resolver isso. A maioria das vezes é como eu vou resolver isso. Se olha para as startups, elas já estão pensando em como eu vou resolver isso. Você entendeu o mundo e o contexto que esse problema está? Você entendeu o problema de fato? Qual é o problema? Me fala claramente o problema em uma frase. A pessoa não consegue falar. Ou seja, a gente perde porque a gente não investe um tempo entendendo esse problema. E aí sim, eles sugerem que a gente fale
cria um monte de ideias, mas eles falam assim, uma boa ideia, ela surge no meio de um monte de ideia. Então, são muitas ideias, o máximo de ideias de soluções que você puder. Sem corte, sem interromper nenhuma ideia. Não existe certo ou errado, né? É interessante eliminar esses conceitos. Então, sabe aquela ideia maluca, aquela ideia estranha? Aceita aquela ideia. Pode usar a técnica do brainstorming, né? Fazer um amplo brainstorming com um monte de ideia, considerando todas as ideias possíveis, porque provavelmente a união e a intersecção de alguma delas é que vai gerar uma solução bem interessante que agrega valor àquele cliente, aquele produto, né? Aquele serviço. E depois que você idealizou, você vai convergir em uma solução que você acredita ser a mais importante, né, para prototipar. E aí você vai realizar essa prototipação, uma solução básica daquela ideia, né, com as coisas mais importantes. E a partir disso, você testa, né? Nessa prototipagem, você já se preocupa, né, embora a gente fala, pode ser um protótipo de baixa fidelidade, a gente fala, né, que é um protótipo simples mesmo, mas que a pessoa consiga visualizar aquela solução. E, de certa forma, até usar, mesmo que ainda não de forma automatizada, por exemplo, se a gente falar de uma solução tecnológica. E quando você vai testar, tem algo muito importante. Testar é levar para as pessoas usarem aquela solução e entender se elas gostaram, se elas não gostaram. É usar técnicas como observação também, que a gente usa lá no processo inicial, mas que pode usar nesse momento, é fazer perguntas poderosas, mas por perguntas certas e não perguntas óbvias que vão levar a uma resposta que não agrega valor nenhum. E aí sim implementar. Depois que você testar, refinar, coletar os dados, analisar esse processo, você vai criar soluções melhores. E aí sim você implementa e, obviamente, continua olhando para o seu cliente, continua analisando isso, continua interagindo com o usuário, entendendo o que tem valor, o que precisa ser ajustado ao longo do tempo. E aí você vai definir e entender qual a ideia de fato era boa mesmo, entregava mais valor. E o ideal, claro, eles falam, o ideal é sempre a gente ter um fit entre o problema e a solução, obviamente. Mas as pessoas buscam sempre um fit perfeito, o melhor fit, e isso não existe. Em geral, o primeiro fit ele vai ter várias incongruências, e tudo bem. É por isso que esse processo ele é iterativo, e ele é contínuo. Você precisa está sempre coletando os dados e aí você vai entendendo, resolvendo, né, essas incongruências. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui é que o pessoal sempre fala, olha, falhe logo e esteja preparado para falhar. Não existe, é melhor eliminar aquele ambiente, né, onde é proibido falhar, onde falhar é considerado errado. A gente aprende falhando, testando, evoluindo, né? Então, isso é bem importante a gente considerar nesse contexto. E, além disso, a gente vai usar, como eles falaram, em cada uma dessas fases, né, desse processo, a gente pode usar diversas ferramentas. Como eu citei, a gente pode utilizar observação, a gente pode utilizar entrevista, a gente pode utilizar outras formas de coleta, né, até existem em computação, tecnologia, a gente usa mapa de calor, enfim, existem N técnicas de coleta de informação e dados que podem te ajudar a tomar essa decisão, e é importante que a gente use, né, essas ferramentas já conhecidas durante esse processo para coletar dados relevantes. Mas é claro, se a gente não saber fazer as perguntas corretas, também de nada vai adiantar, né? A gente sempre fala que se a gente perguntasse para o Ford, né, o Ford fala assim, olha, se eu perguntasse para os meus usuários o que eles gostariam, eles iam dizer cavalos mais rápidos, né? E não, talvez, ia se tornar uma indústria né, que tem perpetuado por anos aí do automóvel. Então, é bem importante ter esse cuidado e, mais do que talvez, definir prontamente quais são os problemas a serem resolvidos, quais são as soluções a serem implementadas e testadas, é definir perguntas e fazer perguntas que levem a entender, de fato, como entregar valor. Primeiro, como entender o problema e depois como entregar valor para esse usuário. E, recentemente, até, dois professores, né, numa formação de Design Thinking lá de Stanford, né, do laboratório da Day School, eles comentam que essa metodologia, né, ela rompeu as barreiras e as fronteiras que eles imaginavam, né, amplamente utilizada no mundo inteiro, tem um baita valor, mas algumas pessoas estavam olhando para ela de uma forma, com um olhar até desatualizado, né, apenas seguindo o Design Thinking como um processo rígido. Isso é um problema, né, se você usar a metodologia por si só e seguir isso com um processo rígido, dificilmente você vai ter o valor ou extrair o melhor valor que você pode
extrair dela e talvez até nem consiga encontrar as soluções que você precisa. Então, ele fala, olha, você tem que olhar para isso, né, um olhar mais contemporâneo desse processo, né? A gente criou esse processo para que fosse claro, para que vocês entendessem o que a gente queria passar sobre um pensamento de design, né? Mas ao invés de simplesmente seguir essas etapas, pensem como um guia, né? Que você possa explorar essa jornada e criar histórias incríveis, produtos e serviços que agreguem valor nos seus clientes. E nunca esqueçam que existem duas partes primordiais quando a gente está falando de problem solving, né? De resolução de problema. Uma focada no problema, e que a gente recomenda hoje com essa visão mais moderna, de preferência, identifiquem mais do que um problema, sabe? Aproveitem para divergir um monte e criar vários problemas, identificar vários problemas, né? Na verdade, criar não é a palavra, identificar vários problemas daquele contexto, daquele humano, né? Daquele grupo de pessoas. Então, identificar o máximo de problemas e estudando, entendendo as características deles, até ter maior clareza para convergir em qual você vai definir como mais importante para começar a, então, pensar na segunda etapa, que é a ideação de soluções, que é a ideação de ideias. E, mais uma vez, que haja uma enorme divergência de ideias, que aquelas ideias consideradas estranhas, extremamente malucas e loucas, sejam consideradas. E quanto mais ideias eles falam, né, melhor, para depois, então, você entender quais são viáveis para você conseguir, num pensamento convergente, novamente, escolher uma para ser prototipada, testada e implementada. E aí, ele fala que uma das coisas mais importantes nesse processo é desenvolver o que eles chamam de confiança criativa. E alguns de vocês já destacaram isso, né? O Silvio falou, o Léo falou, o Fernando falou, né? E o que é confiança criativa na visão deles, né? É ter essa certeza, essa crença de que todos somos criativos, todos temos a capacidade de desenvolver, né? Criatividade possivelmente você consegue desenvolvê-la e melhorar, né? Então, não é somente aquela habilidade nata de desenhar, compor ou esculpir, mas é uma maneira de você entender o mundo, de você olhar o mundo, de você usar técnicas e metodologias como design thinking para resolver problemas criativos e inovadores para um mundo centrado no usuário. E hoje a gente está falando no Dia da Criatividade, né? Esse dia ele foi criado para as Nações Unidas. E o objetivo das Nações Unidas, quando criaram esse dia, era aumentar a nossa consciência, né? Aumentar a consciência do mundo e do papel da criatividade e inovação em relação aos aspectos do desenvolvimento humano. E eles falam, olha, esse conceito de criatividade, ele está aberto à interpretação, né? E desde, por exemplo, criatividade são as expressões artísticas até a resolução de problemas, onde a gente aplica, talvez, algumas metodologias aí, como design thinking, né? Para melhorar e criar soluções no âmbito do desenvolvimento econômico, social e sustentável. E eles destacam, né, que eles acreditam que se a gente usar, né, é uma poderosa ferramenta para que a gente gere mais crescimento econômico, mais criação de empregos e, ao mesmo tempo, consiga gerar um mundo mais inclusivo e mais diverso, né? Gerando a possibilidade de pessoas de diferentes gêneros e culturas estarem incluídas nessas novas oportunidades e sendo consideradas nessas novas soluções que são criadas. E eles falam, por que não a gente não use criatividade, né? E, consequentemente, inovação também, para resolver problemas mais prementes, como erradicar a fome e a eliminação da pobreza. E é muito interessante que, analisando vários talks e eventos que aconteceram no mundo discutindo criatividade, olhando a visão da ONU, achei muito interessante que tem uma frase que me chamou muito a atenção, quando eles falam que se a gente conseguir unir inovação, criatividade e empreendedorismo em massa, a gente consegue fornecer um novo impulso para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável. E que isso, tanto a nível individual como grupal, torna-se a verdadeira riqueza das nações. Essa união, né, torna-se a verdadeira riqueza das nações do século XXI. Então, a gente vive num mundo que é um sistema interligado, que a gente tem cada vez mais, né, problemas para resolver que são dinâmicos,
multifacetados, inerentemente humanos, né? E como é que a gente vai navegar por essas forças disruptivas, incluindo, ainda adicionalmente, a gente tem a evolução das tecnologias, o globalismo, né? São variáveis que tornam esse mundo ainda mais complexo, né? Como é que a gente vai crescer e melhorar, conseguindo dar resposta rápida, né? Conseguindo apoiar os indivíduos de forma eficaz e, ao mesmo tempo, né, influenciar e mudar esses grandes sistemas positivamente, né? Então, o Design Thinking, ele é uma forma de resolver problemas por meio da criatividade. Eu gostaria de convidar vocês, né, para abraçarem essa ideia. Eu achei muito interessante que o Lindomar falou assim, olha, a gente não tem só uma vertente aqui, por exemplo, vamos fazer startups ou negócios só de tecnologia. Não, a gente entende a necessidade. A gente tem essa empatia, esse olhar, né, para o humano, para o usuário, para as pessoas, para o contexto que elas estão inseridos. Então, a gente cria a solução que tem valor para esse contexto, e isso é fenomenal, né? Isso usar essa abordagem, né? Ter essa abordagem viva dentro do olhar dele, né? E das ações que eles fazem lá no ecossistema deles, né? Então, eu gostaria de convidar todos hoje para que a gente, nesse final de semana, né? Feriadão hoje, feriado, né? Então, nesse final de semana com feriadão, começar a explorar novas coisas, explorar um novo olhar, aprender a usar esse pensamento divergente, não de cara querer classificar a ideia como bom, ruim, certo ou errado, entender, olhar para o meio, né, que você está, entender assim, poxa, como eu posso explorar esse horizonte? E acolher todas as ideias, sabe? Sejam elas consideradas malucas ou impossíveis, depois pensar, poxa, dessas aqui, como eu poderia usar e criar uma solução para construir um produto novo, um serviço novo na minha empresa, uma startup nova, né? Criar soluções cada vez mais inovadoras e que construam, de preferência, um mundo melhor. Nossa, que sensacional, hein? Que aula, né, Léo? Meu Deus. A Grazi é brincadeira. Olha aqui, Grazi, ó. A Grazi falou num ponto bem importante que eu acho assim, que é uma das coisas que mais acontece. Eu chamo do bloqueio do adulto, né? Até acho que no livro eu falo um pouco sobre isso, que é aquela fase que você começa a julgar seus pensamentos. Ai, mas não vou falar isso, né, pro meu chefe, não vou falar isso para as pessoas. O que eles vão pensar? E é muitas vezes ali que ele tá perdendo uma baita de uma oportunidade, né? Porque é aquele e se, né? Mas e se a gente fizesse de tal forma? E se acontecesse tal coisa? E se você começa a questionar e compartilhar isso, né? Tem até eu não lembro agora quem fala sobre isso, se eu não me engano foi até o Murilo Gun que comentou uma vez sobre o chapéu do criativo, né? Que é que dentro de uma sala de reunião, dentro de uma empresa, você tem que ter várias pessoas, cada um pensa de um jeito, trabalha de um jeito, e é legal essa diversidade, você trabalhar com isso, porque um é mais formal, o outro é um pouco mais disruptivo, o outro é mais, não, vamos seguir essa linha, e é legal você trabalhar com esse tipo de pessoa, mas tem que ter o cara da criatividade, o chapéu do criativo, que é aquele justamente que vai jogar as ideias mais malucas no meio da reunião, vai compartilhar, e que de primeiro momento parece ser uma coisa muito, nossa, mas nada a ver, não faz sentido, mas se você parar para observar e prestar atenção no que ele está falando, tem conexão com muitas coisas ali dentro, né? Até na palestra que eu estava dando essa semana, um dos meninos perguntou, como é que eu vou trabalhar a criatividade dentro de uma empresa, sendo que eu convivo quase que 24 horas com eles e tenho que entregar projetos muito rápidos. Eu digo, bom, tu já me deu a resposta, tem que sair um pouco dessa bolha e tentar ver de um outro ângulo, né? Tu tá vendo muito aqui, convivendo 24 horas no meio disso. Então, tu só respira aquilo ali, as tuas ideias começam a girar sempre em torno disso, né? Comece a conversar com outras pessoas, comece a ver outras ideias, comece a captar outros sinais aí para tua nuvem, né? Para o teu HD externo. Muito bom, Grazi. E um outro aspecto importante é isso, assim, a gente entender que a gente tem os nossos vieses, né? E que a gente tem as nossas crenças, como todo mundo. Só que quando a gente está pensando numa solução para alguém, quando a gente tem que entregar o valor com essa solução, é para alguém, não é para a gente, né? Em geral, eu vejo as pessoas tomando decisão baseadas nesses vieses, no que é valor para elas, né? Eu falo assim, mas você verificou se é valor para o teu cliente isso, né? Que é uma pergunta simples, com custo baixo, bem mais baixo do que você construir um produto ou um serviço e depois que colocou no mercado e vê que não funciona, sabe? E esse simples ato de fazer essa pergunta, de ter esse contato, né? Que eles chamam de empatia, mas
pode usar outro termo também, né? Mas de lá entender, ele faz uma baita diferença. Assim, ele direciona muito, né? Em TI, quando a gente vai desenhar, usar cores, sabe? Telas, a gente fala, não, assim é melhor. Aí eu falo assim, tá, quando que o cliente disse que é melhor? Eu pergunto na reunião e todo mundo, não, ninguém perguntou para o cliente, a gente acha que é. Ah, que legal, uma baita decisão, né? Só que a solução não é para a gente, entendeu? A solução é para o cliente, a gente tem que ir lá e perguntar para o cliente o que é melhor. Uma técnica que um mentor meu compartilhou e ensinou é você colocar o capacete do cliente, né? Porque eu também sou formado em educação física e trabalho como personal, né? Só que vai chegar clientes de todas as maneiras para mim, um que quer emagrecer, outro que quer aumentar a massa muscular, outro. E eu não sou ele, é como você falou, eu tenho que pensar como meu cliente. Então, eu vou colocar o capacete dele e vou pensar, bom, essa pessoa ela é obesa, como que ela pensa, como que ela age, como é que é o dia a dia dela, começar a mentalizar e visualizar isso, né? Fernando, quer falar mais alguma coisa? Queria agradecer a Grazi, só sempre uma aula espetacular. A galera está pedindo a Grazi para fazer o próximo toque. A galera quer escutar, Grazi. Vamos lá. Um prazer. Obrigada, prazer enorme ter você aqui no Dia da Criatividade, Grazi. Obrigado, querida. Eu acho que finalizando aqui, a gente vai ter que dar continuidade, Fernando. Vai levar, vamos até às 11 horas. Vamos lá. Galera, vamos para o nosso próximo talk. A gente vai receber agora o Reginaldo Schollenberg, vizinho aqui da cidadezinha vizinha, Timbó, né, Reginaldo? Desenvolvedor, empresário, startupeiro, palestrante, mentor, consultor, investidor, conselheiro. Esse é um verdadeiro canivete suíço, esse homem. Embaixador Venture, embaixador do clube Bora Fazer. Ele vai trazer uma temática para a gente, que é o empreendedor e sua criatividade. Reginaldo, seja muito bem-vindo e toma o lugar que é o seu lugar. Agora, a tua hora de brilhar. Vai lá, meu querido. Tá fechado o teu microfone. Tá fechado o microfone. O microfone. Pronto, resolvido o problema. Fui muito criativo aqui em apertar o botão. Obrigado pela oportunidade, primeiro. E quando você falou canivete suíço, eu disse assim, cara, tá aí. Olha como eu tive que ser criativo na vida para continuar vivendo e sendo empreendedor por 36 anos. Eu tive que fazer todos esses papéis de alguma forma e de algum jeito, né? E como eu vejo o empreendedor? O empreendedor e a criatividade, para mim, é um grande sinônimo, né? Ele tem que ser criativo, todo dia ele tem que se recriar, ele tem que se reinventar. E muitas vezes ele é um criativo sozinho. Por quê? Ele começa na família, essa tua ideia louca não vai dar certo. Aí fala com os amigos batem nas costas assim, vamos tomar uma cerveja e, putz, vai dar muito certo isso. Mas, na verdade, esse caminho da criatividade, daquilo que você quer criar, né? E você começa com uma ideia, você precisa começar a colocar o pé no chão. E aí entra os métodos que a gente estava falando antes, com a Grazi e com o Silvio, em o que fazer, quanto isso vai custar, quem eu vou envolver, São perguntas que a gente tem que fazer para a gente colocar uma ideia no ar. E aí vem mais uma pergunta do empreendedor. Como eu pago essa conta? Como eu vou ser criativo para pagar essa conta dessa criação? Como é que eu faço isso? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho essa gente. Como é que eu vou fazer? Aí você passa a ser palestrante, mentor, aí você entende o canivete suíço, porque as coisas têm que acontecer e você tem que dar um jeito nas coisas. Beleza, você conseguiu colocar essa ideia, né? Você consolidou a ideia, você conseguiu construir essa ideia, e aí você tem que ser criativo para o mercado. Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou colocar no mercado para vender? Como é que é o meu modelo de negócios? E aí a gente pensa assim, poxa, mas a contabilidade é um negócio estanque, o financeiro é estanque, eu não preciso me preocupar com isso. Claro que não. Quando você cria um modelo de negócio, você talvez tenha que pensar e ser criativo para achar uma maneira disso ser também ter menos para você pagar de tributação, alguma coisa assim, e você tem que ser criativo, inclusive, no modelo de negócio. E aí você pensa assim, poxa, quais os valores que eu vou botar no mercado? Tenho concorrentes. Quais vão ser meus diferenciais? E você começa a ser criativo em todos os pontos. É impressionante como o empreendedor se recria a cada momento e a cada fase do seu dia a dia. E aí, além disso, ele não tem dinheiro, ele não tem nome, ele não tem marca, ele não tem o produto,
E ele tem que criar uma identidade e um respeito no mercado. Isso é uma criação. Como é que eu vou dizer para o mercado que eu vou dar uma solução palpável para todo mundo, sem ter nem a solução e nada, nem o dinheiro para construir isso? Então, eu tenho que criar uma identidade e um respeito no mercado também para os meus clientes, para os meus possíveis clientes, para as pessoas que são meus parceiros, que acreditam, vão acreditar no meu negócio, eles têm que acreditar, então eles têm que acreditar na minha ideia, e essa ideia tem que estar embasada em várias coisas. Eu tenho que fazer os investidores acreditarem em mim. Então, são vários passos do dia a dia que eu vou tendo que ser criativo. E assim, na minha jornada de empreendedor, né, eu fiz muitas coisas, na verdade, para ser criativo e para pagar as contas. Por quê? Porque eu tinha um caminho, mas eu tinha que ter o meu dia a dia pago da minha família. Eu tinha filhos na escola e faculdade, eu tinha que pagar as coisas e tinha que ser criativo para manter o meu negócio e, ao mesmo tempo, fazer todas essas bolas girarem. Como faz isso? E aí você tem uma outra criatividade também, assim, como eu vou usar o meu tempo? Hoje, né, eu vejo assim, a gente fica dividido entre eventos, pitches, apresentações para clientes. Como é que eu vou dividir o meu tempo? Como é que eu vou ser criativo bastante para fazer tudo, mas conseguir fazer com que o meu negócio saia do fundamento, que o meu negócio ande? Então, são perguntas que a gente vai fazendo e o empreendedor é o grande criativo disso aí, porque ele está empreendendo, na verdade, por mais que ele tenha 1 ou 2, 3 sócios, o problema é o mesmo. A gente divide os problemas e tenta buscar uma solução. Quando tem 3, pelo menos se faz um brainstorm e tenta achar uma solução. E quando você está sozinho no seu empreendimento? Como é que você faz isso? Né? Então, de novo, você volta a métodos, você volta a estudos, você volta a tudo isso. Mas eu acho que sempre tem 2 caminhos. Primeiro, a família, que te dá uma segurança, né? Que te dá pelo menos um apoio, apesar de te cobrar muito. Por exemplo, eu saí de um... Quando eu comecei a empreender, eu saí de um salário de 18 mil reais para ganhar 500 na minha empresa. Como sobrevive também? Como você é criativo bastante para fazer com que a tua família acredite na tua ideia, ajude você a consolidar a tua ideia e colocar isso adiante? E eu preciso participar do ecossistema, eu preciso fortalecer o ecossistema, porque quanto mais forte, como o Lindomar estava falando, o ecossistema, quanto mais forte ele fica, mais ele ajuda o empreendedor, mais ele troca ideias com o empreendedor, mais ele troca experiências e mais a gente pode, sendo criativo de novo. Como a gente se recria no dia a dia. E eu acho assim que hoje nós estamos num momento mágico, né? Quando eu comecei a empreender lá atrás, a gente era um empreendedor sozinho de verdade. A gente não tinha mentor, a gente não tinha muito ecossistema, a gente não tinha essa facilidade do networking, a gente não tinha nada disso. Hoje, se a gente pensar só dentro da nossa caixa agora aqui, bora fazer, né? Quanto networking, quanto a gente já está trocando de ideias e de conhecimento. E quanto isso fortalece a nossa segurança para ser criativos. Isso é um outro ponto. A gente precisa dessa segurança, né? E, na verdade, isso às vezes é meio que... Regi, só um comentário sobre essa rede, né? A gente esquece de repetir, mas é importante, que as comunidades são redes para validação de todas as nossas ideias e nossos passos. Então, a gente não se dá conta, mas a gente tem que usar a comunidade e o Bora Fazer Clube tem servido para isso. E nós temos, nessa rede do Bora Fazer, pessoas críticas que nos ajudam até a dizer, às vezes, assim, Reginaldo, você está doido, mas um doido com embasamento, não é um doido porque só acha o Reginaldo doido. Nós temos pessoas embasadas, nós temos uma Grazi, um Silvio, a Titi, o Lindomar, e assim, uma infinidade de gente, o Seabra, o Léo, todo mundo aqui para nos ajudar a trocar isso. Isso facilita que a nossa criatividade não seja só uma inspiração, mas seja, assim, siga um caminho de um método, né? Mas a comunidade também, essa comunidade do Bora Fazer, hoje ela é uma inspiração para saber que, primeiro, a gente não está sozinho. Todos nós temos os mesmos níveis de problema. Alguns saíram de um jeito, alguns saíram de outro, e a gente pode usar esta versatilidade de informação
para usar para a nossa adaptabilidade da criação, porque a gente vive se recriando. Então, o que eu vejo assim, os métodos, né? Os métodos são o melhor caminho para que a gente possa nos tornar mais fortes, ou com mais certeza do caminho que a gente vai adotar. E, assim, por último, eu queria brincar um pouquinho com a frase aqui, a sua dose de negócios, coragem e fé, né? Eu acho que a gente tem que ter coragem para criar, fé para acreditar no caminho, e negócios para nos levar a ser cada vez mais criativos. Porque o dia a dia dos negócios nos impulsiona a cada dia a gente fazer uma reinvenção, a gente se recriar, a gente tornar um outro caminho ou tomar 2 ou 3 caminhos, porque a gente está vendo mais fortalezas na frente. Mas, para mim, finalizando assim, e eu fui muito rápido nisso, o empreendedor e a criatividade são sinônimos, eles vivem em conjunto todos os dias, todas as horas, e não há jeito de ser diferente, senão a gente acaba não sendo um empreendedor. E quando eu falo empreendedor, né, e ontem eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra sobre isso, o empreendedor para mim não é uma startup, uma empresa, é um comportamento da gente do dia a dia. Isso a gente é na nossa casa, na nossa empresa, na nossa comunidade, em qualquer coisa que a gente tome a decisão de fazer, nós somos empreendedores. E por ser empreendedores, nós somos criativos todos os dias. E nos recriamos sempre. Diria que nós somos uns camaleões e nos adaptamos todo dia com as cores do ambiente que a gente convive. Essa é uma mensagem assim bem rápida, porque para mim a minha vida de empreendedor foi de ser criativo de todas as formas. Obrigado aí pela oportunidade. Parabéns, Regis. Eu adorei a analogia com o camaleão. Léo, põe todo mundo na sala. Galera, vamos voltando. O que vocês estão achando? O que vocês acharam? Acorda aí, eu tenho... Acorda, levanta da cadeira, dá uns pulos, faz uns polichinelo. Léo, o seguinte, a gente está se caminhando para o fim e vocês sabem que eu gosto de botar todo mundo na fogueira, então... Lá vem ele. Eu vou fazer uma pergunta para cada... Eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, trocando as temáticas de todos, tá? E vocês vão se virar nos 30, literalmente. Vocês têm 30 segundos para formular uma frase para abordar a pergunta que eu vou fazer. Fechado? Bora. Léo, não escapa não, só você vai ser o primeiro. Tá? Bora. Vamos lá. Léo, 30 segundos. Como a sua brilhante jornada como personal trainer e uma pessoa que ajuda os outros a melhorar a sua saúde te faz um melhor comunicador? Bom, Fernando, acho que está bem com aquilo que eu falei para o Reginaldo do Canivete Suíço, né? Por eu trabalhar com diversas pessoas, cada um querendo um objetivo, eu tenho que buscar diversos conteúdos e me fortalecer cada vez mais em cima disso, né? Então, eu sou o canivete suíço mesmo, eu gosto de ler sobre tudo, eu gosto de entender sobre tudo, porque eu trabalho com esse tipo de pessoas, são pessoas que entendem sobre muitas coisas, e essas trocas fortalecem, a gente troca tudo que eu aprendo com esses livros e palestras, enfim, a gente troca com os clientes também, e isso me ajuda muito na comunicação, porque eu levo muito para o podcast de muitas coisas que a gente conversa ali. Tempo, parabéns. Vamos lá. Dieter. Opa! Eu estava tão escondidinho aqui. Eu falo o seguinte... Eu já me coloquei no canto aqui. Seguinte, 30 segundos. Como é um alemão criativo? Capacidade de adaptação, pensamento estratégico e método. E o método foi citado na palestra hoje, que ele é essencial também. Então, o método ele faz parte aqui, e um alemão, para ser criativo, ele tem que ter método. Maravilha, obrigado. Titi está aí? Não, acho que não. Tá, ela fica para depois. Acho que caiu. Acho que ela caiu.
Lindomar. 30 segundos. 30 segundos. Como fazer um mínimo produto vendável rápido no ambiente onde a gente vive com escassez e não em abundância? 30 segundos. Uma ideia de criar um produto, mínimo produto vendável. O que alguém faria aí na Amazônia? Primeira coisa é conversar com o cliente, né? Eu sempre... Você cita isso, Fernando, eu também gosto muito dessa analogia, que existem 3 tipos de pessoas no mundo, né? As pessoas interessantes, as interesseiras e as interessadas. Eu sempre digo que o mundo é das pessoas interessadas. E qual é a diferença entre a pessoa interessante, a interesseira e a interessada? A interessada faz perguntas. Essa é a principal diferença. Eu sempre gosto nas minhas palestras de dizer, olha, faça um exercício para você se transformar numa pessoa interessada. Chega na tua casa com a tua mãe e faz 10 perguntas. Pronto. Parabéns. Silvio, como dar método a um canivete suíço? Primeira coisa, ele conhecer as competências que ele tem, saber conhecer a si, a história que eu falei lá do indivíduo, para depois ele saber o que esse canivete suíço pensa de propósito e depois ele traçar o desenho da estratégia entre o que ele é, contexto que ele veio e o propósito que ele quer ir. A metodologia começa por aí, conhecer a si próprio, sua situação atual, o seu passado, causas e consequências e o seu propósito futuro. 27, 28, 29, 30 segundos. Parabéns, obrigado. Grazi, eu sei que logo você vai estar planejando a sua lua de mel, né? Quem sabe você escolhe a Amazônia, lugar maravilhoso, espetacular, e você se depara com uma diversidade de frutas jamais vistas. Que fruta que você conhece te despertaria algo extremamente criativo? Tá mudo. 4, 5, palpite. Microfone. Cajá é uma fruta que eu conheci no Nordeste, bem única, e testando e experimentando, eu acho que ela traz uma experiência bem diferente. Cajá, a gente não escolheu, a gente não escutou. Cajá. Ela é amarela, não é? Só pequenininha? É. Tá. E tem um sabor bem peculiar. Legal. Regi. Ai. Tá. Pensando no quarto quadrante da aquisição de conhecimento, né? Primeiro a gente começa, a gente sabe que não sabe, a gente sabe que não sabe, a gente sabe que sabe e a gente não sabe que sabe. Uma pessoa com a sua experiência, que vendeu um canivete suíço, você tem tanto conhecimento que às vezes você está operando no dia a dia e você não sabe que sabe, mas que sabe. Como trazer metodologia para um canivete suíço só como você, que às vezes um pouco de metodologia ajudaria a colocar alguma coisa em prática, mas às vezes a gente acha que não precisa, porque já tem experiência. Eu, na verdade, nunca conto muito com a experiência. Eu vou muito atrás de conhecimento e método. Apesar de não parecer, né? Às vezes as coisas parecem muito espontâneas, mas eu vou muito atrás de conhecimento e método para fazer as coisas. E não acho que exista mágica para ser diferente. Maravilha, ou seja, método sempre, né, galera? Criatividade é método, que foi o tema do querido Silvio aqui. Perguntei para todos, né? Perguntei. Sim. Galera, eu vou terminar aqui com uma definição que eu usei ontem na palestra que eu dei num cinema, foi muito legal, no World Creativity Day. Eu comecei falando a palestra sobre a importância da gente reconhecer não somente onde a gente nasce, mas o nosso berço, né? O nosso berço onde a gente é criado, onde a gente adquire conhecimento e os nossos hábitos. E pensando em berço, eu pensei no berço do conhecimento, que é a Grécia. E fui pegar a definição para os gregos antigos do que é criatividade.
né? E para os gregos antigos, o que é criatividade? Criatividade é um estado místico de receptividade de mensagens divinas e invocação de musas. Para nós, hoje, aqui no Clube Bora Fazer, a gente sabe que criatividade é a capacidade do ser humano de pensar e criar novas ideias, e inovação é a capacidade do ser humano de pegar essas novas ideias e torná-las realidade. A gente faz aqui no dia a dia. Queria agradecer a presença e o compartilhamento do conhecimento de todos no Dia da Criatividade do Clube Bora Fazer, a sua dose de negócios, coragem e fé. Muito bom, show de bola. Gratidão, Fernando, gratidão à galera que participou, gratidão ao Rei, Judíter, o Silvio, a Grazi, o Lindomar, a Tite, que não está aí. Foi sensacional, muito conteúdo incrível. Parabéns e obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Léo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos. Obrigado, um abraço. Até uma próxima. Pessoal. Obrigado, valeu. Valeu. Valeu.